Colégio Conexos. Creche Escola Bebê Bombom. Já de volta com o Estúdio Sat. Agora recuperada da emoção no primeiro bloco. Você sabe que nós passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo? Dormir bem é essencial não apenas para ficar acordado no dia seguinte, mas para manter-se saudável, melhorar a qualidade de vida e até aumentar a longevidade. Porém, existem alguns fatores que podem atrapalhar na hora de ter um bom sono. E é sobre isso que vamos falar com o otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, Dr. Renato Martins. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, podemos falar sobre a especialidade que é nova e de bastante importância hoje em dia, né? Doutor, a gente já teve uma conversa com o doutor e aí foram tantas perguntas, até que foram chegando mesmo para a nossa produção, que a gente nem conseguiu finalizar, fazer todas as perguntas ao doutor. Então, a gente achou por bem trazê-lo novamente e continuar falando a respeito disso. Doutor, eu sei que os distúrbios do sono são vários, né? São vários tipos de distúrbios, né? Quais são os mais comuns? Então, dentre os principais distúrbios do sono, nós podemos caracterizar, para você ter uma noção, nós temos em média mais de 100 problemas de sono que podem ser considerados como os distúrbios. E entre os principais nós temos os distúrbios respiratórios, que aí entra o ronco, a apneia, que são as paradas da respiração durante o sono. Nós temos os distúrbios relacionados com a dificuldade para dormir, que é a insônia. Então, a insônia inicial, que é aquela que a gente tem uma dificuldade para iniciar o sono. Nós temos a insônia de manutenção, aquela que a gente fica picando muito o sono, e aquela que a gente acorda mais cedo do que o comum. Então, cada um desses distúrbios tem um fator predisponente mais relacionado com cada distúrbio. Outros distúrbios, nós temos os distúrbios do movimento, que aí pode ser aqueles pacientes que têm pernas inquietas, que mexem demais as pernas, que têm umas pernas que incomodam demais, e isso pode ter uma relação direta com a dificuldade para iniciar o sono e manter esse sono. Nós temos os distúrbios ou transtornos comportamentais, que aí nesse caso são transtornos em que o paciente no meio da noite começa a falar coisa com coisa, começa a gritar, ter pesadelos. São os transtornos mais de uma fase do sono chamado do sono REM. Tem também os transtornos do sono não REM, que aí inclui aquele paciente que tem sonambulismo, né, paralisia do sono, pacientes que têm despertares confusionais, o terror noturno e outros aí a mais. Gente, e isso, como a gente falou na introdução aí do bloco, isso dificulta muito o convívio social desse cidadão que passa por isso, né? A gente estava conversando lá na produção e o nosso produtor ressaltou que lá na casa dele ele tem paralisia do sono e ronca muito, já teve paralisia do sono e roncava muito. O irmão dele fala durante a noite e o pai tem a apneia do sono. Eu falo, gente, coitada da sua mãe, né? Ela é coitada de todos nós, porque no outro dia a gente parece que está acabado, que não dormiu. Isso dificulta de fato. E sobre, o senhor falou aí sobre fases do sono. Então, tem fases. O sono tem fases, então. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho do sono, né? O sono, para a gente ter uma qualidade de sono legal, nós temos um tripé. Então, esse tripé ele envolve quantidade de sono, qualidade de sono e a ritmicidade desse sono. Então, quando a gente tem esses 3 fatores, ou esse tripé harmônico, nós temos um bom sono. Então, a gente vai falar então de quantidade. Quantidade, a literatura fala, os estudos científicos, a mídia fala em questão de 8 horas. Isso é muito relativo. Então, a quantidade ideal de sono para você é aquela quantidade em que você dorme e acorda bem. Isso pode ser 5 horas, 4 horas. Tem pacientes que, em média, na população é em torno de 7, 8 horas, mas tem paciente que necessita de 10, 12 horas para ter uma quantidade de sono suficiente para acordar bem. Eu acho que eu sou essa pessoa aí, doutor. Eu preciso de 10 horas. Isso tem relação direta com o que você faz no dia seguinte? Tem, no dia anterior. Geralmente assim, no dia anterior. Então, geralmente assim, em média, você sempre tem uma ritmicidade. Então, assim, se você acorda, deita e levanta sempre no mesmo horário, o seu corpo se acostuma com aquele ritmo. Então isso é importante. A gente só vai saber a quantidade de horas que a gente precisa quando a gente não está realizando nenhuma atividade física. Quando isso acontece? Nas férias.
Então é quando eu sei mais ou menos qual é o ritmo do meu corpo. Sim. Meu corpo precisa de 7 horas para acordar bem. Então aquele é meu ritmo. Aí quando você está no dia a dia, você tenta estabelecer aquele ritmo e aquela quantidade de horas. Tem dias que você vai trabalhar mais e, consequentemente, seu corpo vai pedir um pouco mais de tempo de sono para recompor melhor as energias e estar preparado para o dia seguinte. E quando a gente fala em qualidade, aí entra os distúrbios do sono. Porque nesse caso, se você tem um ronco, uma parada de respiração muito associado, seu sono vai fragmentar muito. Então a qualidade do teu sono fica prejudicada. Então, se você perceber, e esse personagem que você disse pra gente no início agora, que ronca, acorda cansado, acorda indisposto, provavelmente, se ele ronca e tem paradas de respiração, esse paciente não tem problema para dormir. Por quê? O corpo sempre pede mais. Porque ele pede mais porque ele não, por mais que ele tenha horas de sono, ele não tem um sono de qualidade. Então ele sempre vai querer mais sono. Então é aquele paciente que fala assim, nossa, você é bom de cama. Ou seja, você pega fácil no sono em qualquer situação. Mas por quê? Porque provavelmente por trás de tudo isso, quando você dorme, a qualidade do teu sono não tá legal. Gente, tadinho do meu tio, e a gente faz tanto bullying com ele. Doutor, ele tá assim, conversando contigo, de repente ele dorme. Falei, gente, e deita assim, pronto, já tá dormindo. Como é que esse ser humano consegue dormir desse jeito, doutor? Será então que é porque ele tem uma má qualidade na hora do sono? Na verdade, pelo que você tá me dizendo, isso já tá parecendo com um paciente grave. Tá entendendo? Porque existem alguns critérios que a gente define clinicamente que nos remete a pensar em um paciente que ronca e tem apneia grave. Então vamos lá, para você saber se você tem ou não tem um problema grave, só para a gente esclarecer um pouquinho. Todos nós roncamos em alguma situação do dia a dia. Quando a gente está mais cansado, quando a gente ingere álcool, quando a gente come muito na entrada da noite, é comum a gente roncar. E isso, se for de característica esporádica, ou seja, de vez em quando isso acontecer, isso não é um problema. Agora, o problema existe quando? Quando você ronca todos os dias. Se esse ronco, ele acontece em qualquer posição, barriga para cima, de lado. Se durante o sono os roncos, você para de respirar, e quando você volta com aquela respiração ressuscitadora. Eu vou imitar aqui, aquela respiração mais profunda, aquele que te assusta, e assusta até o companheiro. Dá um medo, é verdade. E aí, junto com isso, todos os dias, você acorda cansado, você permanece cansado, e você tem associado com tudo isso vários problemas de saúde, incluindo pressão alta, problemas metabólicos, tipo diabetes, problemas de colesterol, se você já teve algum episódio de infarto, isso já mostra pra gente um paciente que está em uma escala de risco. E por quê? Porque quem ronca e tem apneia é o famoso paciente que não descansa, é o atleta dormindo. Porque quanto mais ele dorme, mais ele trabalha, menos ele descansa e pior a qualidade do sono. E aí ele tem essa repercussão diurna, que é a sonolência. É essa facilidade de dormir em qualquer situação do dia a dia. Entendi. Entendeu? E quando essa sonolência está muito importante, já mostra pra gente um sinal de alerta. Então, daqui a pouco a gente faz essa pergunta no bloco seguinte, mas só para você já se orientar aí para qual será a nossa pergunta, sobre aquela pessoa que tem dificuldade de permanecer acordado. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso, doutor. Se é a mesma coisa, né? Se corresponde aí a mesma coisa. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes nós vamos conferir uma dica bem interessante para você que é empregador e está procurando por uma empresa que faça análises químicas e ainda se preocupe com a saúde dos seus funcionários e do meio ambiente. Eu estou falando da EcoSegme. A EcoSegme Consultoria Ambiental certificada na ISO 9001 é a sua melhor opção em saúde ocupacional, pois tem laboratório próprio em Manaus e possui todos os equipamentos necessários para o seu monitoramento, tais como medidores de nível de pressão sonora, monitor de vibração, bombas gravimétricas, termômetro de globo, detector de gases para monitoramento de espaço confinado, luximetria. Todos estes intrinsecamente seguros e devidamente calibrados. A EcoSegme também atua na área de meio ambiente e consultoria em geral.
tendo como principais serviços a elaboração de laudos de insalubridade, elaboração de laudos de periculosidade, elaboração de LTCAT e elaboração de PPRA. Solicite seu orçamento através do e-mail vendas@ecosegme.com.br ou do telefone código de Manaus 9236579185.